A protagonista do filme é uma mulher de 23 anos chamada Noah, que está desesperada para arrumar um namorado. Ela usa sites de namoro online e já saiu com vários homens, mas todos resultaram em decepção. Durante um desses encontros, ela conhece um homem chamado Chadwick, que se revela um completo idiota. Ele faz apenas comentários misóginos e fala sobre seu dinheiro. Ele também deixa claro que Noah vai pagar pelo jantar deles. Conforme a conversa se desenrola, Noah fica cada vez mais irritada e decide ir embora. Mas Chadwick se certifica de fazer alguns comentários maldosos sobre ela. Ele a chama de decepção que desperdiçou o precioso tempo dele. Noah, acostumada com essas decepções, não diz uma palavra e simplesmente vai embora. Mais tarde, na academia, ela desabafa com sua melhor amiga, Molly, sobre o incidente. Ela acredita que vai permanecer solteira pelo resto da vida. No entanto, Molly a tranquiliza, dizendo que Deus está reservando o melhor homem para ela. À noite, Noah vai a um supermercado próximo, onde esbarra em um homem chamado Steve. Os dois rapidamente se aproximam por seu amor compartilhado por uvas Cotton Candy, e Noah parece encantada por seu charme. Antes de se despedirem, Steve abruptamente pede o número dela. Sendo a garota desesperada que é, Noah o dá sem hesitar. No dia seguinte, ela fala sobre Steve com sua melhor amiga, Molly. Noah menciona que ele é um cara bonito com uma boa personalidade, mas a tristeza é que ele ainda não mandou mensagem para ela. Em resposta, Molly brinca que ele provavelmente é casado. Mais tarde, enquanto Noah está a caminho de casa, ela finalmente recebe uma ligação de Steve. Ele não perde tempo e a convida para sair. Noah fica surpresa com o pedido repentino, mas está tão desesperada que concorda sem pensar muito. Durante o encontro, Steve e Noah se abrem e compartilham sobre seus antecedentes. Ele revela que na verdade é um cirurgião do Texas e está novo nesta cidade. Por sua vez, Noah diz que acabou de se formar na faculdade e está procurando emprego. Os dois se conectam pelo fato de não terem pais e viverem sozinhos. Steve também menciona que está tão focado no trabalho que não tem tempo para usar redes sociais. Após o encontro, Noah o convida para ir ao seu apartamento. Lá, as coisas esquentam e os dois acabam tendo um momento romântico. Na manhã seguinte, Noah acorda se sentindo revigorada. Esta é a felicidade que ela não sentia há muito tempo. Secretamente, ela tira uma foto de Steve dormindo e liga para sua melhor amiga, Molly, para compartilhar os detalhes de sua noite fantástica. Molly fica feliz por ela, mas acha estranho que Steve não esteja na internet. Conforme a conversa se desenrola, Noah menciona que o ex-namorado de Molly, Paul, estava trabalhando como barman no restaurante na noite anterior. É revelado que Molly recentemente se assumiu lésbica e terminou com Paul. Na noite seguinte, Noah encontra seu novo namorado novamente. Enquanto comem algo para a viagem, eles discutem mais sobre suas vidas. Noah compartilha que tem uma melhor amiga chamada Molly, que sabe de tudo sobre ela. Depois de terminarem de comer, Steve sugere que eles dancem. Noah está um pouco insegura, mas acaba se divertindo muito. Eles eventualmente ficam cansados e se sentam. Do nada, Steve pergunta a Noah se ela gostaria de fazer uma viagem de fim de semana com ele. Ela pergunta sobre o destino, mas ele mantém em segredo. Mesmo assim, ela concorda, pois começou a gostar dele. Depois que Steve parte, Noah liga para sua melhor amiga e conta sobre a viagem iminente. Molly está um pouco preocupada, pois Noah está saindo com alguém que mal conhece. No entanto, a última tranquiliza sua melhor amiga de que ficará bem. Ela também envia uma foto de Steve, dizendo que ele é perfeito. No dia seguinte, Steve leva Noah para o lugar dele, dizendo que partirão para a viagem cedo na manhã seguinte. Nossa garota concorda inocentemente, mas ainda não tem ideia do que a espera. Ela tenta enviar uma mensagem para Molly sobre sua localização, mas o sinal do telefone parece fraco. Depois de dirigirem por várias horas, eles finalmente chegam a uma casa com aparência suspeita. Parece estar completamente isolada do resto da cidade. Noah fica um pouco desconfortável com isso, mas não diz nada no momento. Depois de um tempo, Steve prepara uma bebida e a dá para ela. Ele pede para ela adivinhar o conteúdo, mas assim que Noah experimenta, ela se sente tonta e desmaia. Ao recobrar a consciência, Noah se encontra acorrentada em um quarto com Steve. Ele confessa tê-la drogado, deixando Noah confusa e assustada. Steve então revela uma bomba, e ele é na verdade um canibal que consome carne humana e também a vende para clientes ricos. Explica que muitos de seus clientes preferem a carne de mulheres jovens, então ele as engana e sequestra levando-as em encontros. Aterrorizada por sua vida, Noah tenta resistir, mas Steve a domina e a prende no chão. Após o canibal sair, Noah chama desesperadamente por ajuda. Uma mulher da sala ao lado chamada Penny responde, revelando que Steve sequestrou várias mulheres ali. Enquanto as duas conversam, descobrem que ambas são órfãs. Isso significa que Steve só visa mulheres sem pais, pois sabe que ninguém as procurará. Nesse momento, outra mulher começa a cantar, e Penny revela que é Melissa, outra vítima de Steve, que perdeu a sanidade após o sequestro. Enquanto isso, Molly começa a se preocupar após não ter notícias de sua amiga por um tempo. Ela envia algumas mensagens para Noah e, surpreendentemente, Steve responde usando o telefone de Noah. Ele menciona que estão relaxando em uma casa longe da cidade e envia uma imagem de uma bela cachoeira, dizendo que Noah planeja desligar o telefone por um tempo para se afastar da tecnologia e aproveitar a natureza. Molly, conhecendo bem sua melhor amiga, sente que algo está errado. Ao pesquisar a imagem da cachoeira na internet, descobre que é uma foto de estoque retirada de um site aleatório. Enquanto isso, Steve se aproxima de Noah novamente, mas desta vez ele é gentil. Ele lhe dá roupas novas e até a deixa tomar um banho. Noah aproveita essa gentileza e tenta fugir. Infelizmente, Steve consegue capturá-la. Ele a arrasta para a sala de cirurgia e remove suas nádegas como punição. Em outro lugar, Molly começa a procurar por sua melhor amiga. Primeiro, vai ao restaurante de seu ex-namorado, Paul, onde Noah teve seu primeiro encontro com Steve. Os dois se cumprimentam de forma constrangedora, e Molly vai direto ao ponto. Ela pergunta a Paul se ele sabe algo sobre esse cara, Steve. O barman parece hesitar um pouco, pois não é permitido compartilhar detalhes dos clientes, mas com Molly insistindo, ele não tem escolha a não ser cooperar. Paul então revela que o verdadeiro nome do cara é Braden Kemp. Mais tarde, Molly volta para casa e pesquisa o nome na internet. Descobre que ele é casado com uma mulher chamada Anne e tem 2 filhos. Após isso, Molly decide visitar Anne. Ela também envia a localização para Paul, pedindo a ele que a procure se algo der errado. De volta à casa do açougueiro, Noah descobre que é a única vítima com quem Steve dormiu. Isso significa que ele pode ter um ponto fraco por ela. Noah decide aproveitar essa situação.
A partir desse momento, ela para de resistir e tenta seduzir Steve sempre que tem a chance. Ela também demonstra um interesse repentino em carne humana, dizendo que quer experimentá-la. Na cena seguinte, Molly chega à localização de Ian e revela imediatamente que seu marido tem saído com outras mulheres. A mulher parece surpresa com essa revelação, então convida Molly para entrar e conversar. Infelizmente, à medida que a conversa se aprofunda, Steve aparece de repente. Ele age com naturalidade e finge não conhecer ninguém chamado Noah. Isso convence Molly um pouco, e ela acredita que entrou na casa errada. Mas antes de sair, ela liga novamente para sua amiga. Para sua surpresa, o telefone toca no bolso de Steve, revelando que ele é, na verdade, o sequestrador. Agora que foi exposto, Steve diz astutamente que ela não deveria ter vindo aqui. Molly tenta fugir, mas antes que consiga, Ian a nocauteia por trás. Acontece que ela também é uma amiga canibal de Steve. Em seguida, Steve leva Molly para sua casa isolada na floresta. Depois, ele volta para Noah, dá a ela roupas novas e a convida para jantar. Em outra cena, vemos no banheiro, revelando que ela tem uma perna falsa. Isso sugere que ela foi uma das vítimas de Steve antes de se tornar sua esposa. Durante o jantar, Steve e Noah têm uma conversa sincera, quase como se fossem um casal. Ela pergunta como ele entrou nesse negócio, e ele compartilha que experimentou carne humana pela primeira vez aos 18 anos. Inicialmente, ele tinha medo de ser pego pela polícia, mas depois não conseguiu resistir ao sabor. Com o tempo, ele desenvolveu um desejo por carne humana e fez amigos que compartilhavam seu gosto em comum. Eventualmente, encontrou uma comunidade disposta a pagar muito dinheiro por essa carne rara, tornando-se um traficante de carne humana. Depois de contar sua história, Steve oferece a Noah um pouco de carne humana. Ela fica horrorizada, mas para manter sua fachada, come com um rosto feliz. Após o jantar, Steve leva Molly para seus propósitos macabros. Enquanto isso, Paul, não tendo notícias de sua ex-namorada por um tempo, fica preocupado e começa a procurá-la. Corta para a próxima cena, Steve convida Noah para outro jantar. Ela parece ter ganho a confiança dele até agora, o que fica ainda mais evidente quando ele lhe dá um vestido rosa adorável. Mais tarde, durante o jantar, enquanto Noah mastiga um pouco de carne humana, Steve revela que é de Melissa. Isso horroriza nossa protagonista, mas ela não demonstra isso em seu rosto. Após o jantar, Steve a leva para um espaço escondido cheio de pertences de suas vítimas, indicando que ele sequestrou e matou muitas mulheres antes. Ele então revela algo repugnante. Seus clientes gostam de ter pertences das mulheres que comem, o que os faz sentir mais próximos de sua comida. Nesse momento, Noah avista o telefone de Molly no canto. Isso a faz perceber que sua melhor amiga veio procurá-la, mas acabou se tornando outra vítima dele. Furiosa, Noah decide agir imediatamente. Ela sabe que Steve pode mudar de atitude a qualquer momento, então precisa agir rapidamente. Portanto, ela reúne coragem e pede a ele uma dança. Surpreendentemente, ele concorda e até a desacorrenta. Depois de criar o clima com uma dança romântica, ela o conduz para o quarto sob o pretexto de lhe proporcionar prazer. Noah, em vez de proporcionar a Steve um momento agradável, brutalmente arranca seus testículos. Ela rapidamente pega as chaves e foge enquanto Steve continua se contorcendo de dor. Logo ela chega ao compartimento onde as outras vítimas estão sendo mantidas. Todas parecem estar mortas, exceto Penny e sua melhor amiga, Molly. Noah rapidamente as liberta, e o trio parte para escapar. Mas, do nada, Steve aparece e as ataca. Uma batalha tensa se desenrola entre as duas partes, e apesar de Steve estar em menor número e ferido, ele consegue dominar as mulheres. No entanto, logo ele fica cansado e é nocauteado. As garotas pegam o telefone de Molly e escapam do local. Mas não conseguem ir muito longe, já que Penny parece estar perdendo um membro. Infelizmente, Steve aparece novamente, desta vez com uma arma. Ele dispara vários tiros, mas todos erram. Enquanto isso, Paul chegou do lado de fora da casa, seguindo o GPS no telefone de Molly. Quando ouve os tiros, ele corre imediatamente. As garotas percebem isso e percebem que a ajuda não está chegando tão cedo. Então, decidem agir por conta própria. Elas rapidamente elaboram um plano e se separam em direções diferentes para confundir o canibal. E quando Steve avança sobre uma delas, as três garotas se juntam e o espancam impiedosamente. Noah então pega a própria arma de Steve e o elimina. Depois disso, tentam chamar ajuda usando o telefone de Molly, mas ele é desligado abruptamente. Depois de um tempo, Anne também chega ao local procurando por seu marido. Quando encontra seu corpo sem vida no chão, fica enfurecida e ataca Noah. As duas mulheres lutam intensamente, e parece que Ian está levando a melhor. Mas, felizmente, Molly chega a tempo e esmaga a cabeça da mulher com uma pá. Ela faz isso repetidamente até que Ian finalmente falece. Na cena final, enquanto Molly e Noah tentam entender o que aconteceu, esta última recebe uma mensagem de Chadwick. Ele pergunta, você está acordada?